Graças e paz, querido aluno do curso Teológico Livre ICP, curso teológico que tem uma finalidade bem específica, que é capacitar você para o Evangelho, para o ministério, para o trabalho na igreja e fora da igreja também. E nós estamos na matéria de teologia, já tivemos 3 aulas, essa é a 4ª aula, ok? Nós já falamos sobre conceitos errados que as pessoas têm de Deus, eu também até tentando negar Deus, e nós estamos agora entrando nas questões mais centradas em Deus, ou seja, conhecendo as características de Deus, conhecendo os atributos dele. E nós já estudamos que Deus é vida, ele é a origem de tudo que tem vida no universo. Nós estudamos também que Deus é infinito, ou seja, Deus não tem limitação nenhuma. E vamos hoje falar que Deus é Espírito. Você tem na sua apostila vários textos bíblicos que comprovam que Deus é Espírito. Mas o que isso significa? O nosso conceito de Espírito é algo invisível, intangível, não pode ser tocado, não podemos ter contato. Quando se fala em espírito, as pessoas pensam logo em fantasmas, em almas, essas questões. Mas quando nós aplicamos a questão de espírito para Deus, lembre-se que nós estamos lidando com um ser infinito, ou seja, está muito além da nossa compreensão. Mas o que entendemos, biblicamente falando, acerca de Deus, dizendo que ele é Espírito? Bom, realmente, ele não pode ser visto pelos nossos olhos. Nossos olhos são físicos. Então, nossos olhos eles são capacitados a enxergar coisas físicas, coisas materiais, coisas tangíveis. E Deus ele está numa outra dimensão, ele está numa dimensão diferente da nossa. Nós estamos na dimensão material, ele está na dimensão espiritual. E é na dimensão espiritual onde está Deus, onde está o diabo, onde estão os anjos, os demônios. Eles estão nessa esfera, nessa dimensão espiritual. Mas quando falamos que Deus é Espírito, não quer dizer apenas que ele não pode ser captado pela nossa visão humana. Significa dizer também que Deus ele não tem uma forma humana. A única parte de Deus que tem uma forma humana é Jesus, é o Filho, porque ele veio à Terra, ele encarnou. Diz a Bíblia em João 1,14 que ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus ele foi concebido de uma forma sobrenatural na barriga de uma mulher, de Maria. E ele então recebeu toda a questão da gravidez, foi natural, o parto foi natural, ele cresceu naturalmente, ou seja, ele tem então as características humanas. Mas quando falamos de Deus Pai, diz a Bíblia que ele tem uma forma, porque a Bíblia fala na forma de Deus, mas não é a nossa, é diferente. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos vê-lo como ele é. Então ninguém jamais viu a Deus. Eu sei que talvez você diga, pastor, mas diz a Bíblia que Moisés viu Deus. Bom, ele viu uma representação de Deus. Você lembra no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve o rosto transfigurado? Aconteceu isso com Moisés também lá no Antigo Testamento. As pessoas não suportaram enxergar a glória de Deus manifesta no rosto de Jesus ou no rosto de Moisés. Ou seja, a nossa estrutura física, ela tem diversas limitações. E uma dessas limitações é suportar a glória de Deus, ver Deus como ele é.
Mas quando chegarmos no céu, nós estaremos numa outra constituição, nós estaremos em um outro corpo, em um corpo preparado para o céu, preparado para ver Deus como Ele é, preparado para a eternidade. Aí será um outro nível, é uma outra esfera, uma outra realidade, ok? Mas esse corpo que nós temos aqui, ele é preparado para a terra. Então nós somos equipados para viver na terra. Deus nos equipou, nos formou, nos moldou de uma forma terrena. Quando chegarmos ao céu, veremos Deus então como Ele é, na forma que Ele é. A Bíblia fala nos olhos de Deus, nas mãos de Deus, fala na boca de Deus, nos ouvidos de Deus. Ou seja, a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela trata Deus com características nossas, para que nós possamos entender Deus. Isso não quer dizer que Ele tem as nossas características. Ou seja, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que em parte nós vemos, em parte profetizamos. Ou seja, nós aqui desse lado, no ambiente terrestre, na dimensão terrestre, a gente é assim, em parte. Nós não temos completude. Nós carecemos da Bíblia, carecemos de pessoas que nos esclareçam alguma coisa acerca de Deus, mas chega um ponto que a gente topa, chega um ponto que a gente chega e a gente não tem como ultrapassar aquilo. Nós temos que simplesmente esperar chegar o grande dia, quando nós estivermos no ambiente celestial, estivermos do outro lado, na outra dimensão. Bom, aí nós conheceremos perfeitamente. Por enquanto, é em parte. Então, Deus é Espírito significa dizer que Ele não tem as nossas características. Né? Deus Filho, como eu falei, Ele tem, porque Ele se fez carne. O próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, você percebe que ora ele se apresenta como uma pomba, como aconteceu lá no batismo de Jesus. Ora ele aparece como línguas de fogo, como apareceu lá no Pentecoste. Então é como vento em muitas ocasiões. Ou seja, ele vai mudando a sua característica. Por quê? Porque ele não tem uma forma definida, pelo menos não para nós. Ok? E o mesmo acontece com Deus Pai. Mas o que significa dizer que Deus é Espírito para nós? Significa dizer que Ele é tão real quanto qualquer um de nós. Apenas que Ele está na dimensão espiritual, apenas que a constituição dele é espiritual, é diferente da nossa, mas Ele é tão real quanto nós. Como eu disse, nós fomos preparados para essa dimensão, nós fomos preparados para essa realidade, mas chegará o dia em que nós passaremos para outra realidade. As pessoas que morrem, os servos do Senhor que dormem no Senhor, eles passaram para outra realidade, eles estão lá no ambiente espiritual, ok? Então, Deus é Espírito. Também você tem na sua apostila que Deus é pessoal, ou seja, Ele é uma pessoa. Quando nós falamos pessoa, talvez você pense no ser humano, ok. Mas quando nós falamos pessoa, queremos dizer que ele é um ser definido e que ele tem pessoabilidade, ou seja, ele tem característica de relacionamento, ele pode se relacionar. Então, sendo uma pessoa, ele não é um ser impessoal, ele não é um ser distante da sua criação, ele não é um ser incomunicável, não, ele é um ser pessoal. Você pode se relacionar com ele. E, na verdade, ele, como em toda a Bíblia é descrito, ele tem um desejo muito grande de se relacionar com cada um de nós. Por isso que nós somos orientados a orar. Por isso que ele nos deu a palavra dele, para ele se comunicar conosco. Por isso que ele se manifesta a nós, ele se manifesta em nós. Por isso que a presença dele está instalada em nós. Por isso que ele nos salvou. Então você percebe Deus
ele querendo se relacionar com a sua criação, com as suas criaturas. Ou seja, ele criou o mundo e ele quer um contato com esse mundo. Então isso é muito importante para nós, porque significa dizer que você pode se relacionar com Deus todos os dias, todas as horas, a qualquer momento. A gente conhece pessoas famosas, pessoas poderosas humanamente falando, pessoas ricas, autoridades, e você percebe a dificuldade que é para falar com essas pessoas. Elas estão cercadas de seguranças, você precisa marcar hora, tem que agendar e tudo mais. E é interessante que quando se trata do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, você pode ter contato com Ele a qualquer momento. Jonas falou com ele da barriga de um grande peixe, como diz a Bíblia. E Deus escutou a oração dele. Ele estava lá no fundo do oceano. E ele falou com Deus e Deus o escutou. Ou seja, Deus é alguém totalmente comunicável. Você pode interagir com ele a qualquer momento. Tudo que ele quer de você é uma coisa só: fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se você não tiver fé, confiança. Se você não tiver realmente o coração voltado para Ele. O coração puro e sincero. É tudo que Deus quer de você. É um coração puro, um coração sincero, um coração voltado para Ele. Se você tem isso, um coração contrito, humilhado diante dEle, rendido aos pés dEle, você tem a atenção dEle, pode ter certeza. Muitas vezes as pessoas pensam que é tão difícil chamar a atenção de Deus, quando na verdade é tão fácil. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus, para Ele se relacionar conosco, Ele exige rituais, Ele exige performances, Ele exige malabarismos espirituais para chamar a atenção dEle. Por isso que as pessoas, elas criam um raciocínio muito errado a respeito de Deus, quando na verdade tudo que Deus quer de você é fé. Tem pessoas que acreditam que Deus ele só se relaciona com a gente se a gente tem que pagar para se relacionar com Ele. Ou seja, para a gente ter relacionamento com Ele precisa pagar alguma coisa. Muita gente pensa que o seu dízimo e a sua oferta estão comprando a atenção de Deus, quando na verdade não é nada disso. A única coisa que Deus quer é fé. A única coisa que Deus quer é sinceridade, é humildade. Especialmente depois da morte de Jesus na cruz. O escritor aos Hebreus, dá uma lida lá na carta aos Hebreus, é uma carta incrível, magnífica, e uma das coisas principais que essa carta diz é que Jesus, através da sua morte na cruz, através do seu corpo pendurado ali na cruz, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho até Deus. No Antigo Testamento só o sumo sacerdote podia chegar mais próximo de Deus, e isso uma vez por ano, isso com todos os cuidados necessários, porque estava sendo ensinado para nós sobre reverência. Quando a gente chega no Novo Testamento, o próprio Deus vem à Terra, o próprio Deus vem à Terra, Ele morre na cruz para abrir um caminho até o trono dEle. E tudo que Ele quer de você é fé. Então, Deus é um Deus pessoal e Ele quer se relacionar com você. Então, nesse ponto do nosso curso, da nossa aula, eu pergunto a você:
Quantas vezes você fala com ele durante o dia? Quantas vezes você o escuta através da palavra dele durante o seu dia? Isso é se relacionar com Deus. Como é que você se relaciona com uma pessoa? Você falando, ela escutando. Ela falando e você escutando. Isso é relacionamento pessoal. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quando você ora, ele escuta você. E você tem que ter plena certeza de que ele escuta você. Caso você não tenha esta certeza, então não há relacionamento. Porque não existe fé. Uma das maiores tragédias que pode acontecer é um cristão orar e não acreditar que foi escutado por Deus. É uma pessoa orar e não ficar na expectativa de que Deus vai se manifestar a seu favor. E quantas vezes por dia você lê a palavra dele? Muitas vezes as pessoas elas ficam naquela paranoia. Deus tem que falar comigo através de um sonho, de uma visão, de uma profecia lá na igreja, sei lá, de uma coisa estrondosa. As pessoas entram nessas paranoias e as pessoas acabam perdendo de vista Deus falando todos os dias através da palavra dele. Deus teve o trabalho de inspirar cerca de 40 autores para escreverem 66 livros e as pessoas continuam esperando uma manifestação sobrenatural de Deus. É claro que Deus fala sim através de sonhos, de visões, de revelações, de meios sobrenaturais. É claro, Deus tem 1000 maneiras de falar com você, mas pense comigo, ele escreveu um livro através de autores humanos, mas ele é o autor maior. Ele escreveu um livro enorme para você. Aqui está, eu tenho aqui uma versão muito boa da Bíblia, é a Nova Bíblia Viva, é excelente essa Bíblia, além de linda, ela é muito fácil de você compreender. E eu estou escrevendo uma nova versão da Bíblia, mais fácil ainda, com as minhas explicações, tentando ajudar você a entender esse livro tão importante. Então, ele teve o trabalho de escrever este livro aqui. 66 livros. É uma biblioteca, a biblioteca de Deus. Por quê? Para que você tivesse um meio de escutá-lo a qualquer hora do dia, em qualquer lugar que você estivesse. Tem Bíblias até no celular, Bíblias pequenas, grandes, de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as formas, de tal maneira que você não tenha uma desculpa de dizer, eu não pude escutar Deus. Deus fala com você, escute Ele. E em último lugar, falando no ponto de hoje, nós estamos trabalhando a respeito do ser de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Santo é outra palavra também que ficou desvirtuada com o passar do tempo. Especialmente por causa do catolicismo. O catolicismo romano foi uma coisa terrível para a humanidade, para a fé em Deus, para a compreensão espiritual. Nós teremos uma matéria chamada heresiologia, vamos tratar sobre heresias. E uma desses pontos vai ser sobre o catolicismo, e você vai entender as aberrações do catolicismo, dos prejuízos que o catolicismo causou na gente, e um desses foi a palavra santo. Quando se pensa em santo, as pessoas, primeiro, elas não pensam diretamente em Deus, vão pensar em pessoas humanas, pessoas falhas, mas existe a lenda de que a pessoa orou e aconteceu um milagre, ela vira santo. Ou que alguém orou a ela depois que ela tiver morrido,
foi atendido. Então, quer dizer que ela funciona lá do outro lado. Aí virou santo, vira santo também, porque alguém fez uma prece aqui e aparentemente o outro respondeu de lá, da eternidade, então, ok, virou um santo, ou seja, vira tipo um Deus pessoal daquela pessoa, né? Muito bem. Então, vamos entender o que é santo. Primeiro, quando falamos de santo em relação a Deus, ele é a origem de toda a santidade, a essência dele é a santidade, como diz em Isaías 6, ele é 3 vezes santo, porque era assim que os serafins cantavam, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Por isso que se fala 3 lá. É uma autenticação da Trindade. Então, quando nós falamos que Deus é santo, quer dizer que a essência dele é a santidade. Mas o que significa santo? Bom, santo quer dizer separado do mal, a parte do mal. Santo quer dizer, falando de Deus, ok? Vamos falar sobre a santidade humana também. Mas deixa eu lhe falar sobre a santidade de Deus. Falando da santidade de Deus, Deus é santo no sentido de pureza intrínseca, de pureza completa, de pureza perfeita. Ou seja, não existe absolutamente nada de mal em Deus. Deus não é a origem do mal, ok? E é claro que isso é um ponto que a gente vai debater mais lá na frente, no curso. Mas eu posso lhe garantir que Deus não é a origem do mal, porque não existe nada de mal nele. Quando falamos de santidade humana, né, são pessoas separadas para Deus. São separadas do mundo para viverem para Deus. Só que nós temos diversas imperfeições, falhas, não somos perfeitos aqui nessa terra de jeito nenhum. Seremos perfeitos na eternidade, mas aqui não. Mas quando se trata de Deus, aí é outra coisa. Aí é um outro nível, uma outra esfera. Deus é perfeitamente santo. Ele é a origem de todos aqueles que são santos em Deus, em Cristo Jesus, ok? Então, a santidade de Deus se refere à aversão que ele tem ao mal. Sendo Deus perfeitamente santo, ele é perfeitamente contra o mal. Por isso que Deus não tolera o mal, Deus não aceita o mal, Deus não compactua com o mal. E a justiça de Deus é a santidade dele em movimento contra o mal, em movimento punitivo contra o mal. É a justiça de Deus. Ou seja, pelo fato de ele ser santo, ele não tolera o mal. Isaías 59 tem um texto muito triste que ele diz assim, que o Senhor não está surdo para que não possa escutar as suas orações, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Por quê? Porque Deus escuta, mas ele não pode se aproximar por causa do pecado. Não do pecado no sentido de natureza, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa, mas do pecado no sentido de prática, prática habitual, prática constante, prática proposital. Então, quando a pessoa ela vive uma vida pecaminosa propositalmente contra Deus, Deus fica de mãos amarradas em relação a essa pessoa. Eu sei que muitas vezes Deus age até com misericórdia, mas quando essa pessoa passa para a eternidade, ela se perde. Deus não vai dar um jeitinho brasileiro para colocar essa pessoa no céu, não existe isso. Porque essa pessoa viveu contra Deus, essa pessoa não obedeceu. Jesus, no Sermão do Monte, lá no final, no capítulo 7, ele diz, muitos vão chegar diante de mim naquele dia, vão dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade.
No capítulo 25 de Mateus também, Jesus, ele falando sobre um julgamento que vai acontecer lá no final, o Senhor ele vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, Deus é punitivo. E quem age de forma punitiva em Deus, a característica de Deus que age de forma punitiva é a santidade dele. A santidade de Deus cobra de nós definição de vida, cobra de nós santidade, cobra de nós consciência de certo e errado e decisão pelo que é certo. Ou seja, a santidade de Deus, ela nos cobra uma vida parecida com aquela que Ele nos mostra neste livro abençoado, na sua bendita palavra. Ok? E por Ele ser santo, Ele pode nos fazer santo. Por isso que Jesus precisava ir para que o Espírito Santo, você percebe que a terceira pessoa da Trindade já tem a palavra santo no sobrenome dela, para que o Espírito Santo viesse, morasse em nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. E por que o Espírito Santo está morando em nós? Para nos tornar santos, a cada dia mais parecidos com esse Deus que é santo. Quando nós compreendemos isso, que Deus é santo, e como Pedro diz na sua carta, sede santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Ou seja, quando nós compreendemos que Deus é santo, que Deus tem um padrão de santidade, Deus tem um padrão do que é certo, e nós procuramos ler a palavra, agasalhar essa palavra no nosso coração, e nós permitimos que esse Espírito Santo de Deus que mora em nós, ele faça as mudanças necessárias na nossa vida, conforme Ele quer, porque o Espírito Santo ele vem morar em nós, não é procurando um agasalho, uma casa para Ele morar, porque Ele é um sem-teto. Ele vem morar em nós com uma missão específica. Ele vem morar em nós para nos tornar, a cada dia, mais parecidos com Deus. E se você me perguntar assim, pastor, mas como é que Deus é para eu entender? Deus se fez carne e habitou entre nós. Se você se tornar parecido com Jesus, como demonstrado nos 4 evangelhos, você vai se parecer com Deus. Porque Jesus veio à Terra para nos mostrar como é o coração de Deus. E o coração de Deus é dessa forma como Ele vive. Ok? Então eu vou terminar aqui, ok? Este vídeo. E provavelmente amanhã e depois, os outros dias, eu estarei fazendo mais pedaços de vídeo. Nós estamos parando aqui na santidade de Deus, vamos entrar nos atributos de Deus, ok? Então, não estou fazendo vídeos muito longos, para que você possa assisti-los com calma, reassisti-los, de tal forma que você vá absorvendo o ensino, para que você possa, quando terminar esta matéria, vou passar a prova para você, e você possa responder com propriedade, e você possa responder de uma forma consciente e absorver o assunto, a sua vida, e aplicar a sua vida. Eu quero fechar a aula de hoje dizendo que o curso teológico ele tem uma finalidade prática, aplicável, aplicativa. É importante que você pegue tudo aquilo que você está aprendendo e você vá aplicando na sua vida. Por exemplo, estudamos que Deus é Espírito. Isso significa que você não pode vê-lo, mas Ele está perto de você. Ele está aqui, nesse escritório onde eu estou fazendo essa live. Ele está aí com você nesse momento. Onde você estiver, você não pode vê-lo, porque Ele está na dimensão espiritual, mas Ele está com você. Você entendeu que Deus é santo. Significa que Ele tem um padrão. Onde é que está o padrão dele? Está na Bíblia. E você precisa estudar a Bíblia todos os dias para conhecer a mente de Deus e estudar de uma forma assim, muito específica e focada Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, para que você possa conhecer Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e o Emanuel, Deus conosco.
Você entendeu que Deus é infinito. Se Ele é infinito, quer dizer que para Ele não tem limites. Imagina o que é você ter este ser que não tem limites perto de você, na sua história de vida, vivendo com você, amando você. Isso é uma coisa maravilhosa. Você aprendeu que Deus é vida. Ele é a origem da vida. Talvez você não esteja se sentindo com muita vida ultimamente, mas se conecte a Ele. Ele é a fonte de vida. Ele não somente gera vida, mas Ele pode consertar a sua vida. Ele pode comunicar vida a você. Basta que você viva em conexão com Ele através da oração, da meditação na palavra, da frequência aos cultos, da adoração. Ou seja, você percebe que tudo isso pode ser aplicado à nossa vida. Então você aprende teologia para você aplicar isso a você e de você passar para outras pessoas e abençoar muitas vidas, tá bom? Então essa é a nossa aula pelo momento, né? Logo teremos a continuação e assistindo, valendo a sua apostila para que você possa entender bem estas matérias, estes assuntos. Caso algum ponto não fique plenamente compreensível para você, escreva no particular aí, no WhatsApp ou lá no Telegram, onde você achar melhor, e eu terei o enorme prazer de ajudar você a entender. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.